pague boletos, recarregue seu celular, faça transferências bancárias e muito mais utilizando Bitcoin e criptomoedas com a K-Money. Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição será o da Binance, essa que é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo. E usando o meu link justamente você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então, você que opera, usa grupos de sinais, robôs de operações e ainda não tem conta lá, aproveita aí e abre uma conta por esse link. Bom, meus amigos, após então um desligamento em massa de algumas fazendas de mineração, a atividade voltou então a ser lucrativa. Em junho de 2021, a taxa média de hash caiu quase 55% em relação ao pico de maio de 2021. No entanto, o último relatório semanal de análise on-chain, publicado pela Glassnode, destaca que a indústria de mineração de Bitcoin está mostrando aí fortes sinais de recuperação, então fiquemos atentos. E a indústria de mineração do Bitcoin está atualmente passando aí por uma migração histórica devido a diversos tipos de repressão imputadas pelo governo da China. Então tem muitos motivos pelos quais a mineração parou de dar lucro para a grande parte dos mineradores, mas ainda assim consideramos que a repressão da China talvez seja o maior desses motivos. Então, como vocês podem ver dessa imagem do Glassnode que o pessoal do Cointelegraph publicou, a taxa média atual de hash do Bitcoin caiu 39% em relação ao pico de maio de 2021. E além disso, a métrica do Bitcoin Miner Net Position Change, o BMNPC, voltou ao cúmulo pela primeira vez em quase 5 semanas. Na semana passada, a Glassnode destacou que as operações com mineração voltaram a ser lucrativas, apesar dos desafios recentes do mercado. Essa semana, especificamente, a taxa de hash do Bitcoin se recuperou do declínio de pico de 55% para um declínio de cerca de 39%. Então, se esse nível for mantido, significaria que pelo menos 1/3 do poder de hash que foi perdido já foi recuperado. Então, essa recuperação foi por conta de dois principais motivos, de acordo com o pessoal da Glassnode. O primeiro é o fato de que os mineradores precisaram de um tempo para se readequar, ou retirar as máquinas da China e ir para outro país, ou comprar novas máquinas e iniciar o processo de mineração em um outro país. E o segundo motivo é que, como a dificuldade em relação à mineração do Bitcoin caiu, máquinas mais velhas puderam ser utilizadas. Então, muitas vezes o equipamento que tinha se tornado obsoleto, ele voltou a ser um equipamento útil. E eu digo isso porque existe uma espécie de equilíbrio na rede do Bitcoin, em que, se você tem muita gente minerando, é reduzida a taxa de rede que os mineradores recebem, ou seja, ele vai receber menos para que haja um desincentivo à mineração e a dificuldade, por consequência, aumenta. Se a dificuldade aumenta, algumas máquinas não vão conseguir suprir essa dificuldade de resolução de cálculos matemáticos e então alguns mineradores pulam fora. Nesse caso especificamente, o que aconteceu é que, como muitos mineradores foram removidos, o valor pago para minerar Bitcoin é um valor maior, pelo menos ele tornou-se assim. A dificuldade de mineração diminuiu, então pessoas que tinham máquinas menos potentes puderam colocá-las em atividade de novo. E isso, pelo menos até o momento, foi um novo fôlego aí que o mercado de mineração pôde ver em relação ao Bitcoin. Agora, quando se trata do Ethereum e, por consequência, os tokens ERC20, a situação em relação a minerar com a sua placa de vídeo e tudo mais é algo que cada vez compensa menos. Então eu até estava conversando com o meu amigo Jefferson e recentemente a gente viu o preço das placas de vídeo estão começando a baixar por vários motivos e você olha isso e fala, ah, então agora compensa eu comprar uma placa de vídeo e começar a minerar. Pois bem, uma conta que é feita para mineração é justamente você tentar entender se o custo dessa placa vai ser pago pela mineração
antes do período de 12 meses. Então tem que ser um período igual ou inferior a 12 meses. Não que isso seja uma regra absoluta, mas normalmente essa conta é feita. E na maior parte dos casos, eu inclusive vi aqui e fiz algumas contas. Então a média para você pagar uma placa de vídeo com o custo de energia elétrica que a gente tem aqui no Brasil, que pelo menos eu pagaria, tá aí em torno de 18, 16 meses, algo mais ou menos assim. Então, por conta disso, né, se para mim tá esse preço, talvez para as outras pessoas, considerando aqui no Brasil, esteja algo bem próximo disso. Então, por consequência, aqui no Brasil, nesse momento, nas condições que eu estou, que pode ser de repente diferente das suas condições, tá? Não compensa você comprar uma placa para começar a minerar agora. Por quê? O Ethereum, especificamente, ele tá aí com a entrada do Ethereum 2.0 e de maneira gradativa a mineração compensa cada vez menos. A mineração com a placa de vídeo acaba sendo algo cada vez mais arriscado. Não é necessariamente, em todo caso, não vai compensar. É que é mais arriscado. E se de repente você compra a placa e você não consegue pagá-la, né? Então, para quem tem um segundo uso para uma placa de vídeo, talvez e só talvez possa fazer sentido. De repente o cara ele ia comprar uma Nvidia 3070 e ele decidiu passar para a Nvidia 3080, RTX 3080, porque ele vai deixar o computador minerando nas horas vagas, mas ele precisa de uma placa de vídeo para fazer o seu trabalho. Então, digamos que a mineração nesse caso, ela teria que pagar apenas a diferença de uma placa para outra que aquela pessoa gastou. Então, nesse caso vai compensar. O cara que já tem placa de vídeo também e já sabe como funciona a questão dos overclocks e tudo mais, já sabe qual é o clock ideal para sua placa, já tem a rig prontinha e tal, talvez para essa pessoa também compense, mas por enquanto são alguns casos específicos. Normalmente está compensando para a minoria das pessoas. Então, a mineração de criptomoedas dar lucro, infelizmente, pelo menos olhando aqui para o contexto do Brasil e países que têm questões similares ao Brasil, tem se tornado mais a exceção do que a regra. Ganhar dinheiro com mineração tem se tornado a exceção da situação.